Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos meus amados amigos e irmãos. É mais um momento, que o Papai do Céu nos concede de nós estarmos juntos para louvar, para engrandecer, para magnificar e exaltar o seu santo nome. Amém? Que bom nós estarmos aqui para falar mais um pouquinho a respeito da palavra de Deus, para falarmos mais um pouquinho de tudo aquilo que Papai nos proporcionar. Amém? Glórias a Deus. Mas antes eu quero fazer uma oração e te convido a estar orando comigo nessa manhã. Eu creio que vai ser uma bênção a nossa oração diante de Deus. A cada momento que nós tivermos oportunidade em tudo que venhamos fazer, que venhamos colocar o Senhor em primeiro lugar, pois Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, quero dizer aos amados irmãos que é um prazer, enorme nós estarmos aí para louvar, para engrandecer e para magnificar o nome do nosso Deus. É um prazer imenso nós estarmos fazendo essa obra, nos dedicando ao Senhor. Ele que é digno de toda a honra, Ele que é digno de toda a glória, tanto na minha vida conforme na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos ter esse período de oração. Só estava sintonizando aqui para ver se foi ao ar essa programação. Tem algumas vezes que eu coloco aqui e talvez eu estou orando e ela não aparece aí. Então, vale uma confirmação para a gente não estar no vácuo aí, Então, que Deus esteja aí operando, amém? Vamos orar então. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Teu povo, ó Pai, precisa de Ti, nós precisamos. E nós precisamos, Pai, muito mais do que pensamos. Às vezes, ó Deus, nós tendemos a querer resolver todos os assuntos, ó Pai, tudo que está diante de nós no peito e na raça. E às vezes, ó Pai, nós damos com os burros na água. E por máximo de esforço que venhamos fazer, nada conseguimos. Mas quando nós paramos um pouquinho e dizemos, olha, tem algo aí que eu não posso. Eu vou colocar nos braços do Pai, nas mãos do Senhor. E quando nós fazemos isso, parece que num passe de mágica as coisas acontecem. E acabamos de crer que não é mágica, é o teu sobrenatural, é a tua boa mão que tem entrado em ação, que tem agido e tem feito maravilhas. Nessa manhã não é diferente, Pai. Nós depositamos a nossa fé no Senhor, acreditando, ó Pai, que, aleluia, os impossíveis, ó Pai, só pertence a Ti, Senhor Deus. Aquilo que é possível, ó Pai, o Senhor deixa conosco, mas conforme diz a Tua palavra em Lucas 1,37, Senhor Deus, que é impossível para um homem, não é possível para o Senhor. Então esteja agindo, ó Pai, e fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Fortalece-nos. Nós queremos, ó Pai, estar no centro da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então venha nos ensinar a cumprir, Senhor Deus, todo o Teu propósito. Que as maravilhas do Senhor estejam nos alcançando, fazendo de nós, ó Pai, instrumentos, ó Pai, nas Tuas mãos poderosíssimos, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão Fernando Lopes, que Deus esteja aí abençoando o nosso professor aí, derramando da sua graça, do seu poder salvífico, que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, no nome santo do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero dar continuidade ao nosso trabalho aqui, nosso trabalho de hoje, e quero dar um bom dia especial em primeiro lugar, que hoje possamos viver tudo aquilo, aleluia, glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando aí. Um bom dia, que Deus esteja derramando a sua graça, do seu poder salvífico, das suas mãos poderosíssimas, em nome de Jesus, amém? Então, um bom dia especial, que hoje possamos viver tudo aquilo que Deus preparou para nós, para cada uma das bênçãos especiais no dia de hoje, que saibamos, aleluia, ser feliz diante de tudo que Deus tem preparado, amém? Glórias a Deus, glória ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Indo um pouquinho mais à frente, nós vamos estar, aleluia, falando hoje dia do orientador pedagogo, amém? Ou pedagoga. Diz assim, dia do orientador educacional. O dia do orientador educacional é comemorado anualmente no dia 4 de dezembro, homenageando o profissional que presta, aleluia, assistência ao aluno durante a aprendizagem na escola, procurando dar-lhe encaminhamento vocacional. Orientador educacional é subordinado à direção e à supervisão pedagógica da escola, empregando métodos pedagógicos e psicológicos para orientar os alunos, devendo ser formado, aleluia, no curso superior de pedagogia. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando aí o orientador educacional em nome de Jesus. Amém? Também hoje nós estamos na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo e é uma bênção nós estarmos aí, aleluia, para louvar, para engrandecer o nome do nosso Deus. E uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situado aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação é sempre às 7h30 da manhã com o pastor Carlos Sales. Aleluia. O texto bíblico que nós vamos estar utilizando hoje é o texto bíblico do Salmo 116. Eu quero ler para os amados irmãos o Salmo 116. Eu quero estar aqui lendo para nós já estarmos inteirando a respeito do assunto, a respeito daquilo que Deus, aleluia, vai falar conosco, amém? Salmo, aleluia, 116, que diz assim: o amor e a gratidão para com Deus, pela sua salvação. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei. Enquanto eu viver, cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu, Senhor, aleluia, livraste a minha alma da morte. Os meus olhos, aleluia, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. E eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos do Senhor agora, na presença de todo, aleluia, o seu povo. Preciosa
é à vista do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor devera, sou teu servo, filho de tua serva. Soltar-te as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifício de louvor. Invocarei o nome do Senhor e pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvarei ao Senhor. Amém? Então, a reflexão é sobre a degeneração da raça humana. Hoje, como data, é 4/12/2022. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Eu tenho deixado meu link aí do YouTube e peço aos amados irmãos e amigos que assistam os vídeos, deixem o seu like, inscrevam no canal, ativem o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Amém? Que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida de cada irmão, na vida de cada irmã. E sobre degeneração da raça humana. E aqui fala sobre a degeneração. Eu quero trazer para meus amados irmãos, para meus amados amigos. Começa assim: Israel exilado por causa do pecado. Isto é um episódio bíblico. Muitas vezes também nós somos exilados por causa do pecado. Não é somente Israel, mas eu e você também, nós somos exilados por causa do pecado. As situações de pecado têm aí feito com que os homens eles venham experimentar uma queda muito grande. Então que nós venhamos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo colocar o nosso Deus acima de todas as coisas. Porque quando nós escolhemos a nós mesmos, nós colocamos um homem no centro e tiramos Deus do centro. Deus tem que estar no centro. E a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 17, diz assim, a partir do versículo 7. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito de sob o poder de Faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses, assim diz a palavra do Senhor, e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante, aleluia, deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal e secretamente contra o Senhor, o seu Deus, em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas. Eles construíram altares idólatras, ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos, aleluia, e todos os altares idólatras queimavam incenso. Aleluia, glórias a Deus. Nós precisamos entender que o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele não permite, aleluia, Ele não permite que você, que nós venhamos, aleluia, estar fazendo tal coisa. Então, no versículo 10 ele diz assim, ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. No verso 11 ele diz assim, em todos os altares idólatras queimaram incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado diante de vós, diante deles. Fizeram males que provocaram a ira do Senhor. Eles fizeram piores. Ele fez coisas piores do que as outras nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Nós precisamos entender
Que o Senhor, ele diz assim, aqueles que prestarem culto aos ídolos, aleluia, embora o Senhor houvesse dito, não faça tal coisa, eles fizeram. O Senhor os advertiu Israel e Judá, por meio de todos os profetas, desviem-se, aleluia, de seus maus caminhos, obedeçam as minhas ordenanças, os meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos antepassados, que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Versículo 14 diz a palavra do Senhor dessa maneira: mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados, como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram os seus decretos, a aliança que eles tinham feito com os seus antepassados. E suas advertências, seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis, e imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado que não as imitassem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si ídolos de metal, na forma de bezerro, e um poste ídolo de Azera. Inclinaram-se diante de todo o exército celestial e prestaram culto a Baal. Assim, a palavra do Senhor, aleluia, tem advertido não somente a Israel, mas a minha pessoa, a tua pessoa na data de hoje. Queimaram seus filhos e suas filhas em sacrifício, praticaram adivinhações e feitiçarias e venderam-se para fazer o que, aleluia, o Senhor, aleluia, não aprovara, provocando-lhe a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem, aleluia, ela obedeceu os mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido, por isso o Senhor rejeitou a todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos dos saqueadores, até expulsá-lo da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas olharam como o rei Jeroboão, filho de Nebate, que introduzira Israel, a deixar a seguir, aleluia, deixaram de seguir o seu Deus e os levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme o havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado, aleluia, de sua terra e levado para o exílio, aleluia, na Síria, onde ainda até hoje permanece. Nós precisamos, aleluia, do ato de bondade do nosso Deus. Nós precisamos voltar à presença daquele que vive, daquele que reina para todo sempre, pois Ele, o Senhor, é quem tem cuidado, aleluia, da minha vida. O Senhor tem cuidado da tua vida. Nós precisamos entender que sem o Senhor nada podemos fazer. E nós temos visto, nós temos olhado a degeneração da raça humana. Hoje em dia, as famílias, elas não são como foi criada nas Sagradas Escrituras. Hoje em dia, os filhos dentro dos lares não são mais como o que diz a palavra do Senhor a respeito de obedecer os mandamentos, a respeito de cumprir, aleluia, tudo aquilo que o Senhor, aleluia, Ele tem falado. Se o pai fala com o filho, olha, você não pode trazer mulher para dentro de casa,
Sem o casamento, você não pode ter relacionamento sexual. Antes do casamento, o pai é careta, o pai não presta. E hoje muitos pais têm trago os namorados das filhas para estar profanando o lar. Segundo a palavra do Senhor, isso é uma profanação do lar. Nós precisamos continuar orando, clamando. Porque a degeneração da raça humana, ela tem a cada dia se degenerado mais e mais. Hoje em dia, nos lares, não tem mais aquele casamento, aquela família que Deus, Ele providenciou. Hoje em dia, muitas vezes é homem com homem, mulher com mulher. Às vezes é 3, 4 homens, 2 mulheres. E a depravação tem feito do ser humano uma coisa assim vil diante do Senhor. E o Senhor, Ele não tem se agradado de tal coisa que tem acontecido. Nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos nos entregar ao Senhor, pois Ele é o autor e consumador, aleluia, da minha fé, da tua fé. No livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo, aleluia, dos 8, diz assim: a idolatria e depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Assim diz aquele que vive e reina para todo sempre. No seu versículo 19, ele diz assim: porquanto o que Deus, aleluia, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus tem se manifestado entre nós. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como também a sua eterna divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e em seu próprio coração insensato se obscureceu, dizendo: sábios tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, de répteis, pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do Criador. É bendito eternamente, amém, o nosso Criador. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, aleluia, ao contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda a imundícia, prostituição, iniquidade, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, perversos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nesses infiéis nos seus contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdias,
os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticas, não somente as fazem, mas também consentem aos outros que fazem. Assim diz a palavra do nosso Deus, daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém? Então, nós precisamos entender, meu amado irmão, que as práticas, aleluia, conforme nós vemos, no que nós lemos, das outras nações, foi seguida pelo povo de Deus. Deus traz advertência através dos profetas, porquanto eles não querem ouvir a advertência. Eles deixaram e profanaram o lugar que Deus havia preparado. Queimaram incenso nele, a outros deuses, que nunca conheceram a eles, aleluia, nem aos seus pais, nem aos reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, e edificaram os altos a Baal, para queimarem os seus filhos no fogo, em holocausto a Baal. Coisa que nunca, aleluia, Deus havia falado para eles fazerem. Nós precisamos entender. Eles queimaram incenso a outros deuses, queimaram os seus próprios filhos a outros deuses, derramaram sangue inocente, edificaram os altos de Baal, para nele queimarem os seus próprios filhos. Aleluia, quando deixamos o Senhor, passamos, aleluia, a ser totalmente influenciados pela sociedade e nos tornamos capazes de fazer coisas mais degradantes e absurdas que o Senhor, aleluia, havia dito para que não fizéssemos. Edificaram os altos a Baal para queimarem os seus próprios filhos no fogo, em holocausto a Baal. O que nunca, aleluia, Deus ordenou a eles que fizessem. Deus não falou para que eles fizessem tal coisa, nem passou pela mente do Senhor. Essa passagem está em Jeremias como referência, Jeremias capítulo 19, 5. Embora o conceito de sacrifício fosse conhecido no mundo antigo, era amaldiçoado pelo Senhor, que proibiu essa prática para os israelitas. A frase trazida acima como, aleluia, nem, aleluia, passou pela mente do Senhor, no hebraico significa o seguinte: nem me subiu ao coração. Essa era a expressão idiomática que mostrava o quanto essa prática era contrária à vontade de Deus. Se nós, seres caídos, endurecidos pelo pecado, achamos essa prática repulsiva, imagine como o santo, o nosso Deus, deveria considerar. Nós precisamos entender. Contudo, com o passar do tempo, o poder da corrupção e da cultura, aleluia, essa cultura que havia dominado de tal forma o povo de Deus, que eles adotaram esse horrível ritual. Que lição aprendemos com isso enquanto, aleluia, a facilidade com que podemos ser cegados pelo nosso inimigo, pela cultura dominante. Chegamos, aleluia, a concordar ou participar de certas práticas que, se estivéssemos ligados ao Senhor, em sintonia com a sua palavra, como deveríamos estar, nunca as aprovaríamos
De maneira nenhuma. Mas ficamos horrorizados, aleluia, com elas. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que, aleluia, pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós precisamos entender que o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele está falando comigo, Ele está falando contigo para nós estarmos ligados a tudo aquilo que Deus tem preparado para mim, que tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Nós precisamos entender que muitas vezes essas práticas, essas situações têm entrado dentro dos nossos lares, têm entrado dentro das nossas casas. Nós precisamos entender isso, meu amado irmão e minha amada irmã. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto é tempo. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor enquanto é tempo. Então deixa Deus te usar, deixa Deus vir, aleluia, em teu socorro, fazer toda a diferença, aleluia, na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado pela tua filha, a diaconisa Darcília, sendo os demais irmãos que, aleluia, ainda, Senhor Deus, vão estar, Senhor Deus, conosco, ó Pai. Que teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, operando, ó Pai, de uma forma abundante, de uma forma transbordante. Nos desperta, Senhor Deus, para o que é a tua palavra, para o que é, Senhor Deus, o teu senhorio, Senhor Deus, aleluia, para que nós venhamos, ó Pai, nos desvencilhar, Senhor Deus, de todo o mal. Queremos chegar, Senhor Deus, ao pleno conhecimento, ó Pai, de varão perfeito diante da tua presença, Pai. Não deixe, Senhor Deus, que nós venhamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas nós precisamos do Senhor dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos os meus amados irmãos, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Fica na paz, Deus te abençoe, Deus te guarde em nome de Jesus.